Hoje a gente vai ler um trecho de Além da Matéria, de Robson Pinheiro, pelo espírito Joseph Kleber. Saiu na página 67 dessa edição. A forma pela qual a consciência foi elaborada nos é desconhecida, uma vez que os seres criados já se distanciaram evolutivamente do estado primitivo em que foram formados, não guardando a memória exata de sua criação. Então, quando ele fala consciência, ele está falando de nós espíritos, tá? Então, ele está falando que não existe, ou que pelo menos não se tem conhecimento, de quando a gente foi formado, ou como que se deu isso. Você vê, já se distanciaram evolutivamente do estado primitivo em que foram formados. Então, talvez ele entre em detalhes aqui. Então, houve uma escalada evolutiva. Então, desde uma forma bem primitiva, então a gente foi formado nessa forma evolutiva, nesse nível evolutivo bem primitivo, e a gente foi galgando passo a passo nessa evolução até o ponto onde nós estamos hoje. Então, a gente não tem memória exata dessa criação. No estágio, nós sabemos, no entanto, que a consciência, ou o espírito puro, está além de todos os seus corpos transitórios de manifestação. Então, quais são os nossos corpos transitórios de manifestação? São os corpos que nós temos, né? Os 7 corpos. A gente veste esses corpos porque eles são importantes para a nossa existência, principalmente aqui encarnada. Então, a gente precisa do corpo físico, a gente precisa do corpo etérico, então, principalmente desses dois agora, não principalmente, né? A gente precisa desses dois para poder estar vivendo aqui na carne, junto com o material químico, né? Que nos circunda, as leis da física. Então, aqui, nesse corpo primitivo, a gente precisa desse enfrentamento. O que ele está falando é que a gente vai perdendo esses corpos conforme a gente vai evoluindo. E a gente não sabe nem se a gente já teve mais, né? Às vezes nós tivemos outros corpos para poder lidar com aquela situação que passamos. No estágio evolutivo em que o ser humano se encontra, não é possível conceber o ser consciente puro, a não ser envolvido em seu corpo mental. Você vê, esse é mais um corpo que a gente tem. O ser puro, da consciência pura, ele não tem nenhum corpo mental. E é um corpo que a gente precisa. Então, a gente tem até o inferior, né? O corpo mental inferior, o corpo mental superior. O que, de certa forma, torna possível visualizá-lo e concebê-lo dentro dos limites da ciência atual. Os demais corpos, chamados superiores, poderão até ser concebidos, porém dificilmente entendidos, de forma tão completa e intensa quanto o corpo mental. Então, a gente consegue entender um pouco o corpo mental por conta dessa nossa percepção do pensamento, de gerar as ideias, da criatividade, né, do raciocínio. Então, a gente consegue entender melhor o corpo mental, mas não tanto os outros. Talvez a gente tenha uma ligeira ideia do que ele seja, mas a gente não sabe exatamente como é que é, porque tá bem além, às vezes, do nosso alcance agora, de entendimento. É aquela ideia de você tentar explicar o universo para um pássaro, ou tentar explicar uma emoção humana para uma minhoca. É a mesma coisa. Essa é a razão pela qual falaremos mais propriamente dos corpos mentais inferior e superior, através do qual o ser, ou ego, se manifesta, além dos já conhecidos psicossoma e duplo etérico. Então é isso, pessoal. Até a próxima leitura.